Que a paz do Senhor, a intercessão do Santo Filho e Espírito Santo, ao Santo Pai e Espírito Santo esteja com todos nós, sobre toda a face da terra, a paz, o amor e a sujeição de um com os outros, a sujeição do respeito. E então, espiritualmente, psicanalizando, como fosse um psico espiritual. A gente está com entusiasmo de falar de Deus, uma compulsão boa de falar de Deus. E há 7 anos foi me dada em revelação, não era mulher de estar pegando Bíblia, de estar lendo, não era religiosa. E, na verdade, falar de Deus eu não falo, quando eu falo de Deus, eu não gosto nem de dizer que é religião, porque Deus é Deus, Deus é a essência, Deus não é religião. Religião é o pensamento de cada um, é como se fosse uma crença. Então, eu falo de Deus em essência, porque Deus é a essência, Deus não tem imitação, Deus não tem aparência física, ou seja, Deus quer que está dentro de nós. E Deus é essência. Deus não tem físico, característica para demonstrar o que Deus é. Mas Deus é por dentro de nós. Então, que Deus nos abençoe. Por que eu estou falando que não existe por fora que demonstre Deus? Porque às vezes as figuras, as características enganam, são só caricatura, pois ninguém sabe o que está dentro de cada um, dentro do pensamento e do coração. Então, foi-me dada a revelação, e nessa revelação vinha me indicando, me falando e pedindo para abrir a Bíblia. Eu levei 2 horas abrindo a Bíblia, passagens, capítulos, e me incentivando. Um anjo me dizia para eu fazer algo e o outro me incentivando através da Bíblia. Ou seja, tinha uma tentação e ao mesmo tempo aquela tentação não era uma missão, melhor dizendo, uma missão. Eu teria que enfrentar aquela missão e diante dessa missão desfazer de todo um método um método de crença, crencioso que estava ali dentro daquilo que foi me dado. Eu teria que desfazer, pois dentro daquilo ali envolvia a vida até de uma mãe chorar mais tarde a perda de um filho, por causa desse método crencioso que existia. Então, essa é a minha missão. E foi me dado. Então, diante disso, e mais tarde me converti, após a conversão que eu fui entendendo aquela visão, aquelas revelações que tive. E foi me dado, e eu fui entendendo. E hoje, quando me inspira, eu faço vídeo, eu escrevo. Acima de tudo, que Deus nos quer de verdade. Acima de tudo que eu enfrentei, as aprovações, as sujeição até por inocência, por não saber nem o que estava acontecendo, por que aquilo, por que daquilo, aquilo outro, sem entender as limitações, sem entender o costume do povo, sem entender a zombaria, sem entender as perseguições. E perante isso, foi que chegou um anjo e me incentivou através da Bíblia. Na hora tinha 2 anjos. Um falava algo, outro falava outro, me incentivando na Bíblia. E para eu escolher o caminho. Eu escolhi o caminho de Deus, claro. Escolhi ou o mundo, que seria, ou então a conversão. E eu escolhi, melhor dizendo, assim como
Jesus uniu, eu fiz melhor, como Jesus. Eu pensei em Jesus. E Jesus diz assim na Bíblia: amai teu Deus sobre todas as coisas, que as demais coisas serão acrescentadas. E eu uni. Então eu coloquei que estamos ainda, somos de carne. A gente tem que impor a inteligência também de nós. A gente tem um corpo sensível, somos de carne e estamos em adaptação a esse mundo e precisamos de algumas coisas da inteligência científica do homem. Por isso que devemos unir. Eu não poderia escolher nenhum nem outro, eu teria que conciliar. E esse conciliamento vem do domínio próprio e amando a Deus sobre todas as coisas, que as demais coisas serão acrescentadas. Pois a carne humana ainda é do pecado, é do mundo, como se fosse do mundo, porque nós não temos ainda um corpo glorioso e temos então que nos adaptar. E assim como Jesus diz: amai teu Deus sobre todas as coisas, que as demais coisas serão acrescentadas. E perante isso, sujeite-se uns aos outros. Humilhe-se uns aos outros. E vem então a lição do contrário, foi o que foi me dado, a minha missão do contrário. Era isso, eu entender que com as ações, às vezes a gente pensa que as pessoas, o inimigo quer nos vencer, mas a gente com Deus, na humilhação e na sujeição, ele não nos vence de maneira alguma. Foi que eu encontrei isso aí, essa missão, esse jeito de ser é um escudo que você pode ter 10.000 inimigos e você sendo de Deus, todos eles caem diante de você. Então, que Deus dê inteligência a todos. Então, sujeite-se. Tem a sujeição e tem a humilhação. Então, aceiteis uns aos outros, se sujeiteis uns aos outros, amar-vos-eis uns aos outros, ama teu próximo como a ti mesmo. E a questão, como por exemplo, eu citei e sinto, é como se fosse o profissionalismo. Não tem um chefe, o comandante manda. O comandante manda, os empregados obedecem, ou seja, em outras situações que forem, que você esteja, em outras situações. Então, aquilo que você está fazendo, a sua ação que você está fazendo, é o quê? O chefe que comanda. Então, ele é profissionalismo daquilo que você faz. Então, em várias outras situações, eu estou supondo e citando esse exemplo, em várias outras situações, não fazer o mal a ninguém, mas tem coisas que devemos nos sujeitar. E se sujeitar e alguém, seja lá o que for, tem acusações e perante outras coisas, aquele que está por trás do que você está fazendo, que responderá sobre os seus atos e se revelam. É como no caso também dos filhos se sujeitar aos pais. Em várias outras situações. Tem muitas situações. Tipo, o pai dá tarefa, a mãe dá tarefa às filhas, o pai dá tarefa aos filhos e os filhos fazem. Perante isso, às vezes, os filhos passam a fazer o papel dos pais e é como se fossem os filhos pai dos seus pais. Os filhos pai dos seus pais, entendeu? Acontece o contrário. O filho fazendo a tarefa do pai. Ou a filha fazendo a tarefa da mãe. Ou vice-versa. E várias outras situações. E não só isso. Vários outros papéis, várias outras situações acontecem. Então, filhos e filhas, não se sinteis indignados, nem frustrados diante de um pai ou uma mãe te mandar fazer algo, porque são as pessoas mais que nos exaltam, são eles. Eles nos colocam acima deles mesmos. Então, e não só essa situação, são várias outras. Então, é assim que funciona o contrário. Às vezes é sujeição, a sujeição vem boa. Às vezes é humilhação. Quando você se humilha, aquele que te humilha se revela também. Se revela porque é o profissional da tua humilhação. Então, aceiteis. Que Deus dê inteligência a todos.